Ai, ai, segunda vez estamos gravando e dessa vez eu espero que dê, que saia alguma coisa, porque estou cansado. Ai, vamos lá. Então, segue morto, meu amor, meu coração, este vídeo é pra você que já foi chamado de prostituta, cachorra, rampeira, como é que é, messalina, piranha, será que eu já não repeti algum adjetivo? Mas é pra você que só estava exercendo o seu livre-arbítrio ao expressar a sua sexualidade ou a sua opinião e todas essas coisas estavam indo contra o status quo, estavam indo de encontro às expectativas das normas sociais e... A verdade, gente, é que o complexo de Madonna prostituta existe desde que o Ocidente fez essa escolha muito saudável de separar o corpo da alma, o prazer do espírito e da pureza, e de uma ideia, um conceito de pureza totalmente inalcançável, enfim. E isso já faz o quê? Pelo menos uns 2 milênios, ou seja, muito tempo, e essas coisas ainda respingam nas nossas relações interpessoais, na nossa maneira de enxergar o mundo, na nossa maneira de se relacionar com o mundo. E ao meu ver, o maior propagador, ou um dos maiores propagadores dessa ideia, é com certeza a indústria cinematográfica de Hollywood. Afinal de contas, nós estamos falando dos Estados Unidos, que é um país majoritariamente cristão e com uma mentalidade bastante moralista. Isso se reflete precisamente num subgênero que a pessoa que vos fala gosta bastante. Eu sei que muita gente aí também curte muito, que é o subgênero slasher. E se vocês por acaso achavam que só porque o tópico é slasher que eu ia falar de Halloween de 1978, coescrito por John Carpenter e Deborah Hill, vocês estão absolutamente certos. Eu não sou uma pessoa imprevisível. E eu tenho a impressão que esses dois queridos, quando desenvolveram a ideia pro filme, lá em 70 e poucos, a ideia de assassinato pós-coito era totalmente inconsciente, sabe? Aconteceu de maneira despretensiosa. Isso porque os Estados Unidos passavam mesmo por uma época de mentalidade conservadora. Isso devido a muitos anos de governos republicanos. Teve uma pausa ali para um governo democrático, mas logo em 1980 Ronald Reagan foi eleito presidente e aí veio mais uma onda de conservadorismo. E foi mais ou menos nessa época, em 1980, que Victor Miller assina o roteiro do reizinho dos slasher, que cimentou tudo que a gente sabe das regras de slasher, que foi Sexta-feira 13. E assim, é fato que a maioria dos slashers, quando a gente pensa, eles são muito diferentes uns dos outros, eles têm sim elementos recorrentes, mas tem uma coisa, uma ideia que une todos, e é justamente a ideia de que o sexo precisa ser punido, o sexo antes do casamento, né, o sexo pré-marital deve ser punido, castigado com a morte. Mas isso depois do corpo feminino nu ser explorado bastante pelas lentes de uma câmera. Afinal de contas, nós estamos falando de filmes que foram feitos por homens para homens. Acho que já deu pra perceber que eu não vou falar da imensa linhagem de Final Girls que existem desde a ascensão dos slashers. Tem muitos vídeos falando delas. Laurie Strode, de Halloween, Alice, de Sexta-feira 13, a Nancy, de A Hora do Pesadelo, enfim. Eu quero dar um foco especial para aquelas que não tiveram a mesma chance de sobrevivência. Ou o mesmo senso de urgência, né? Mas tudo bem, não dá pra rechaçar elas. Cara, tá todo mundo morrendo? Bora transar, vamos aproveitar, né? Vamos deixar o corpo falar mais. E é por isso que eu vou falar de 4 bad girls dos filmes slasher que não mereciam o destino trágico que tiveram. E aqui nós temos personagens que são fontes inesgotáveis de carisma, todas são divertidíssimas e cada uma à sua maneira. Algumas são extremamente simpáticas e divertidas e algumas são tanto quanto difíceis de defender. E é por isso que eu fiz meio que em forma de escala, da mais simpática à mais detestável. Acho importante já lançar mão da mais, da grandona, mas antes precisamos de contexto. E assim, não que eu ache realmente necessário, afinal de contas, todos nós vivemos a cultura de massa dos anos 90, de alguma maneira, todos nós somos jogados referenciais na nossa cara o tempo inteiro, então eu duvido que alguém não conheça ainda a história de Pânico, Scream de 1996 e que deu início, deu start a uma franquia interminável, graças a Deus que é interminável, quer dizer, graças a Deus eu não sei, a julgar pela narrativa atual, difícil dizer se já não dava pra ter finalizado antes, né? Enfim, mas eu suponho que todo mundo conheça, de qualquer maneira, eu vou contextualizar, pelo bem de vocês. A cidadezinha fictícia de Woodsboro, na Califórnia, é palco de um crime hediondo envolvendo uma colegial.
chamada Cassie, se eu não estou completamente enganado, mas isso não é importante. O importante é que ela é interpretada pela Drew Barrymore e ela protagoniza simplesmente a melhor cena de introdução da história do cinema! Mas essa não seria a primeira vez que esta pacata cidade se sentiria estremecida por uma tragédia. Isso porque alguns anos antes, Maureen Prescott foi também brutalmente assassinada e a sua filha, Sidney Prescott, interpretada pela Neve Campbell, a realeza das Scream Queens somente, é obrigada, forçada a conviver com essa perda dolorosa e também forçada a aguentar as investidas desse namorado inconveniente que é meio suspeito e também a ser alvo de um assassino mascarado chamado Ghostface. Eu não sei se vocês sabem disso. Um carinha aí, tá começando, tem um futuro pela frente, eu dou uns 2 anos pra ele estourar. Inclusive, a sua fiel escudeira, não a do Ghostface, a da Sidney, Tatum Riley, interpretada pela Rose McGowan, é ela quem cria este apelido, é ela quem popularizou este nome para o assassino que, enfim, voltaria depois nas sequências. E dá pra dizer, não é mentira, que as falas dela caíram no gosto popular de verdade, é áudio do TikTok, tem muitos edits pra Tatum, ela é muito amada pelo fandom de verdade, e por pessoas fora do fandom também, que não necessariamente amam o Scream, mas que estão no nicho do terror e acabam gostando muito da personagem dela. And what movie is this from? I spit on your garage. Casey and Steve were completely hollowed out. And the fact is, it takes a man to do something like that. Or a man's mentality. He's my superior. Janitor's your superior. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Sim, gente, ela é universalmente amada e o seu destino é bastante lamentado por todos nós que assistimos o filme e gostaríamos que ela tivesse alguma chance de sobrevivência. Inclusive, tem pessoas que ainda sonham com a possibilidade de ela voltar numa sequência. Só que assim, cara, vamos e convenhamos, a mina foi esmagada pela porta de uma garagem. Quais são as chances, de verdade? Mas a esperança é a única que morre, né? Tatum é, sem dúvida, uma das bad girls mais memoráveis, não tem discussão em relação a isso. Assim, eu nem gosto muito de chamá-la de bad girl, apesar de que eu acho o termo bastante legal. Me lembra Bad Girl, da Madonna, Bad Girls, da MIA, Bad Girls Club, que é um reality show completamente caótico. Não cáustico. Isso porque a Tatum não é a antítese da Sidney. Tipo assim, a Sidney não é uma virgem imaculada, enquanto a Tatum é uma louca por sexo desvairada. Não! As duas se encontram no meio do caminho, sabe? Elas são carne e unha, alma gêmea, amigas, besties que suportam, não, suportam, eu tô, como é que é? Falso cognato isso. Como é que é? Support. Que a palavra vai estar aí. Uma outra. E isso é muito raro pra um filme slasher. Geralmente a gente tem esses dois polos opostos. Mas a gente tá falando, é claro, do roteiro subversivo do Kevin Williamson e da direção irônica e icônica do Wes Craven, que Deus o tenha. E assim, os dois se uniram pra fazer um verdadeiro marco no terror adolescente dos anos 90 e na cultura pop de modo geral. E agora a gente vai falar de um filme que, assim, eu acho particularmente difícil de defender. Ele é um dos meus favoritos da vida, mas não sei se eu coloco... eu não colocaria ele no meu top 4 do Letterboxd. Dependendo da época, eu acho um crime só me darem a opção de 4 filmes no Letterboxd. Eu acho realmente criminoso. Eu não consigo fazer isso, gente. Quer dizer, eu consigo, tá lá, se vocês... Inclusive tá aí, quem quiser me seguir, fica a dica. Mas talvez em algum momento da minha vida eu coloque ele. Não sei, mas ele é realmente muito bom pra mim. E eu vou tentar defender ele pra vocês. Estou falando de The Cabin in the Woods, traduzido como O Segredo da Cabana, o que eu acho uma tradução bem válida, na verdade, de 2011, e a história é a seguinte. Somos introduzidos a 5 universitários, quase a turminha de Scooby-Doo, quase, com exceção de que não temos cachorro. E eles partem em direção a essa cabana isolada no meio da floresta, claro. E eles, na verdade, só querem passar um tempo ocioso, se divertindo, bebendo, fazendo aquelas coisas que o universitário gosta de fazer. Só que lá eles descobrem que no subsolo tem um inventário de objetos amaldiçoados, mandingados mesmo, e eles acabam despertando esses zumbis possuídos por forças malignas que vão caçá-los um por um. Simples, né? Águas rasas, vocês com certeza já nadaram nessas águas. A questão é que essa é só a pontinha do iceberg bestial que é esse filme. Pois os nossos 5 protagonistas não estão nessa cabana à toa, não. Tudo que eles estão fazendo está sendo monitorado e manipulado por esse grupo de pesquisadores num laboratório subterrâneo
E também, ao mesmo tempo que é um experimento que parece meio científico, também é uma espécie de ritual de sacrifício vigiado, e é um sacrifício para entidades Lovecraftianas, milenares, ancestrais. Eu juro que esse filme é bom, eu juro por Deus. E cabe a Jules, interpretada pela Anna Hutchinson, fazer o papel de prostituta. A questão é que quando nós somos introduzidos a ela no início do filme, a gente percebe que ela não dá check nos critérios para esse tipo de personagem. Ela é simpática, ela é divertida, ela é generosa e ela é inteligente. Porém, esses traços de personalidade vão sendo dissolvidos à medida que essa galera do laboratório começa a aumentar os níveis de feromônio na cabana. Sim, isso acontece. E ela vai se tornando cada vez menos pensante e mais uma bomba sexual que não perdoa nem o lobo empalhado na parede. Eu não vou dizer que eu amo essa cena, porque você... Ai, cara, vamos continuar. Roteiro! O fato é que O Segredo da Cabana é uma piada com o gênero lógico e ele subverte tudo que a gente sabe sobre essas regras que, no fim das contas, são bestas mesmo e são antiquadas. E a Jules é uma personagem cujas atitudes excêntricas, à medida que a trama vai se desenvolvendo, são geradas artificialmente. Não é ela ali. E isso resulta num fim que poderia ser evitado pra ela. Não pelo pessoal do laboratório, eles estão seguindo o plano de ensino, mas pelo pessoal que fez o roteiro desse filme mesmo. Eu acho que poderia ter sido evitado. Eu gosto muito dela. Então, fica aí. This isn't his fault. What's not his fault? Fucking his student or breaking up with her by email? Se anteriormente eu tive problemas defendendo um filme que eu gosto muito e que eu acho realmente que tem uma qualidade ímpar, agora eu tenho um trabalho em dobro, que é defender um remake de um slasher dos anos 80, um slasher meia boca dos anos 80, e fazer o Keanu Reeves, sim, o advogado do diabo, para uma personagem cujas decisões... É difícil, cara, são bastante questionáveis mesmo. No filme Sorority Row, 2009, traduzido aqui como Pacto Secreto, Jessica, interpretada pela Leah Pipes, juntamente com as suas 5 miguxas / colegas de sororidade, se vêem numa semi-sinuca de... Na verdade, uma baita sinuca de bico, depois que elas testemunham o assassinato de uma de suas, a Megan, devido a uma pegadinha que sai pela culatra. As meninas, não confundir com as meninas do Shibon Bombom, sabem que esse tipo de coisa tem péssimas implicações futuras. E por isso que elas resolvem desovar o cadáver em qualquer lugar, num poço, mais especificamente, e fingir que nada aconteceu por anos. E pretendiam fazer isso por muito mais tempo, por décadas. Acontece que nós, vem cá, nós que somos versados em filmes slasher com mortes acidentais, a gente sabe que segredos não morrem tão fácil. Mas pessoas que guardam segredos, essas sim, essas morrem. Facinho, facinho. Ainda mais com um homicida super criativo à solta. Eu devo dizer que o filme em questão é bem diferente do original de 82, o The House on Sorority Row, além do título ser um pouquinho mais curto. Muitas coisas são alteradas e quase não é o mesmo filme, na verdade. Porém, uma coisa que os une é a presença dessa personagem feminina de liderança suprema que é super preocupada com a sua imagem, recuperação e reputação. A língua portuguesa. Mas se por um lado, Vicky, interpretada pela Eileen Davidson, shout out pra quem gosta muito de Real Housewives of Beverly Hills. Eu gosto de todas, mas de Beverly Hills eu tenho um carinho especial. Se por um lado a Vicky consegue ser desagradável, histriônica e super precipitada, a Jessica, ela não vai abrir a boca dela se não for para desferir golpes verbais em direção aos outros e que às vezes são politicamente incorretos, mas eu acho hilariante toda vez. Claire, I like being your friend because it makes me multicultural without having to do anything. Yeah, she's right. We can't have her body floating to the top. Yeah, some real finer. What about those implants? Does silicone float? Ellie is dead, Ellie. Well, Megan. It's Mickey. I would know those ugly-ass shoes anywhere. Where is everybody? Dead? Yeah, and then the corpses drove their cars home, idiot. Oh my God, it's Megan. Oh, she looks terrible. Tanto ela quanto a Vicky, na verdade, são bastante precipitadas, mas o que as diferencia é que a Jessica, ela
ela encara tudo com uma frieza e uma elegância que é, obviamente, muito representativa, que acaba fazendo dela uma mãe que eu nunca tive, uma irmã que todo mundo gostaria de ter, enfim, tudo que a Oprah fala sobre a Gale. Ela toma a dianteira de todas as situações difíceis e, apesar dela ter dado a ideia de desovar o corpo da outra, sem mais nem menos, sem pensar nas possíveis consequências disso, na maior parte do tempo ela se mantém fiel aos seus princípios e fiel às suas irmãs de Theta Pi, de Theta Pi, porque todas essas sororidades têm as letras do alfabeto grego, né? Eu não sei exatamente por quê. Cara, quem entende de sororidade, quem já estudou fora, já fez essas coisas aí, por favor, se quiser colocar nos comentários do que se trata isso, por que é isso. E eu já ouvi falar que sororidades são pagas também, mas eu não tenho certeza. Enfim, vamos pra próxima. You know, Cassidy, sometimes when you're sarcastic like that, it really makes you sound like a bitch. And nobody likes a bitch. Agora pra próxima, a gente vai ter que encarar os fatos. Eu vou ter que encarar os fatos. A Judy é uma escrota. Ela é indelicada, antipática, detestável e uma tiraninha. Ela poderia ser, inclusive, a antagonista principal de Sleepaway Camp de 1983, aqui no meu país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ele foi chamado de Acampamento Sinistro. E eu digo poderia, pois tem um elemento que acaba roubando esse papel pra si, que é a presença de um maníaco homicida que passa a faca em todo mundo nesse acampamento de férias, onde está a nossa protagonista real, chamada Angela, uma menina de 14 anos, que tem trauma escrito, desenhado, ilustrado com realismo doloroso no rosto. E tudo isso depois de presenciar a morte acidental, outra, do seu pai e do seu irmão gêmeo há alguns anos. Eu sempre fico em dúvida se é nesse mesmo local onde está o acampamento ou se é em... Porque eles morrem num lago, é um acidente de jet ski. Enfim, eu não sei, gente. Também estão nesse acampamento Paul, o interesse romântico de Angela e de Judy, respectivamente, e Rick, o primo super protetor da Angela, e que, devido ao seu temperamento um tanto quanto esquentadinho, acaba sendo o principal suspeito de uma pessoa só, que é o dono do acampamento. Só dele, ninguém mais. E assim, gente, eu fiquei pensando se eu revelaria a identidade do assassino aqui, mas eu resolvi optar pela minha ética profissional, eu não vou fazer isso. Dito isso, eu acho que é bem fácil de deduzir quem é o assassino. Cara, se vocês pegaram a sinopse aqui, acho que vocês já devem ter um... A questão é que pra quem já assistiu o filme, ou pelo menos conhece, é do nicho e já ouviu muito falar sobre esse querido, é que não é a identidade do assassino que é um choque, mas sim como é feita essa revelação. E mais especificamente, a natureza dessa revelação é bastante chocante. Como a gente costuma dizer, é de cair o cu da bunda. É problemática? Se é. But shocking nonetheless. Yes, I've always dreamed of a little girl just like you. Tá, vamos lá, vamos falar do que interessa. Judy, né? Cara, a Páscoa já passou. E eu não sei quando é que é o próximo feriado católico, então vamos lá. Me sinto à vontade. Nós somos amigos aqui, a gente pode falar, a gente tem intimidade. Nem Jesus passou tanta coisa nas mãos dos romanos quanto a Angela passa nas mãos da Judy enquanto elas são obrigadas a conviver. Essa menina, totalmente vulnerabilizada pela perda dela, ela leva a travesseirada, ela é alvo de 1 zilhão de ofensas, ela é jogada no lago contra a vontade dela, ela é traída, enfim, ela é humilhada. E quando ela pisa em cena, ela vai sofrer uma humilhação, vocês podem ter certeza disso. E nas mãos da Judy, o que pode levar vocês a se perguntarem, então por que a Judy tá com meninas tão legais, né? A Tatum, a Jules, a Jessica, até a segunda instância. E pra ser bem sincero, não sei o que responder pra vocês. É que a personagem é interpretada pela Karen Fields, o único trabalho dela pra cinema quando ela era adolescente, de maneira tão exagerada que não dá pra ver ela de outra maneira que não uma caricatura. Os olhares de desdém, a linguagem corporal dela super farsesca, emulando uma maturidade que ela não tem. Sabe quando uma menina tá fingindo que é mulher na frente do espelho, tá brincando de ser mulher na frente do espelho? E toda a gama de comentários debochados que ela faz durante o filme compõe muito bem essa personagem, cujo fim tem um tom extremamente moralista.
Eu não vou entrar em detalhes porque é horripilante e assim, não é nada explícito, nada aparece. Tudo fica nas sombras e subentendido. Mas assim, vocês podem pesquisar também se vocês quiserem. Pesquisem isso e também pesquisem o final do filme. Tem no YouTube, eu tenho certeza. Procurem. E se possível, façam um vídeo reagindo e me mandem. No mais, a Yuri é uma menina má em sua essência. Ela é cínica, dominadora e extremamente insegura, mas muito divertida, de um jeito meio doentio da minha parte, eu acho. E toda vez que ela entra em cena, você não consegue não bufar de ódio. Mas você também não consegue tirar os olhos dela, porque você quer saber o que raios essa filha da puta vai fazer contra esse diabo dessa menina. E contra outras pessoas também, porque, enfim, ela não perdoa ninguém. She's a real carpenter's dream. Delilah's a board and needs a screw. No, fuck off! E chegamos agora ao momento improvisado. Eu tinha dito que eram só 4, mas eu vou incluir mais uma agora e eu não vou entrar em detalhes. É totalmente não planejado. Eu vou incluir com essas 4, uma que eu amo. E esse é o meu canal, então eu posso expor os meus hiperfocos da maneira que eu quiser. Eu vou colocar a Brie de Sexta-feira 13. E cara, eu só tô colocando ela porque eu gosto dela de graça, porque ela não tem desenvolvimento de personagem nenhum. Ela não tem uma história sólida o suficiente pra fazer dela marcante. Quase ninguém lembra dela. Tem uns edits perdidos aí no TikTok, no Instagram, se vocês pesquisarem, tem. Tipo, uma galera tão doida quanto eu. E ela é uma puta de uma fura-olho, na verdade. Fura-olho do caralho. Eu não sei, sei lá. Eu acho ela linda, acho uma diva. E eu adoro a cena dela dançando e os boys olhando e tal. E acho que low-key eu queria ser ela. E é isso. Just bring it to your lips. Low. And suck. You're really good at that. Bom, gente, essa foi a lista de 4 mais 1. Tipo, a versão standard e a versão deluxe, né, desse vídeo. E eu espero que tenha sido esclarecedor pra você de alguma maneira. E fica as recomendações de um filmezinho legal, slashers bacana. Com certeza põe no que vocês já assistiram. Mas os outros talvez... Ah, cara, nem que seja pra me criticar depois, nem que seja pra dizer, ó, achei uma merda tudo. Achei uma bosta. E eu culpo você por me fazer assistir, perder esses 4 horas da minha vida. Beleza? E vocês vão curtir, vocês vão comentar. E vão compartilhar, né? Com os outros. Eu preciso crescer, caramba. Preciso crescer nisso aqui. E se vocês tiverem recomendações de outras meninas más e inconsequentes e liberais e rebeldes de outros filmes que não necessariamente slashers, mas de outros subgêneros de terror, ou de outros filmes também, quem sabe de outros gêneros, digo, fique à vontade pra colocar aí nos comentários, ok? Um beijo e até mais.